Bom dia para todos, boa segunda-feira, que Deus possa visitar a sua vida nesta manhã com as ricas bênçãos do Senhor. Eu estou passando aqui para deixar uma palavra de Deus para o seu coração. Não é uma palavra da Leila, mas é uma palavra do Senhor sendo transmitida através da minha vida. Na palavra de Deus tem um versículo que fala, que eu não me recordo bem agora onde está, que diz assim, que assim como foi no princípio, será no fim. Ou seja, muitas coisas que aconteceu lá no começo de tudo vão voltar agora no fim. E a gente já está vendo isso acontecer assim aos pouquinhos. Por isso que a gente tem que ficar atento, observar tudo, porque Deus, ele está falando conosco de várias maneiras. E a gente precisa parar para ouvir a voz de Deus. E nessa pandemia, né, eu fiquei de quarentena e Deus sabe como trabalhar na nossa vida, Ele sabe como tratar, Ele sabe como falar conosco. Porque muitas das vezes nós estamos na agitação do dia a dia e a gente foca muito nas pessoas, a gente foca nos nossos afazeres e às vezes a gente esquece de olhar para nós mesmos. A gente esquece da gente. Sabe, a gente perde o foco em nós mesmos e às vezes isso não é bom, porque você passa uma vida inteira, sabe, pensando nas pessoas, né, fazendo coisas para pessoas e você esquece de fazer para você, você esquece de cuidar de você. E nessa pandemia eu parei um pouquinho para prestar mais atenção em mim, porque dos sintomas que eu tive foi assim muito estranho, sabe? Eu cheguei a um momento que eu não queria ouvir barulho de nada. Eu queria ficar no silêncio, sabe? Eu não conseguia ouvir barulho, não conseguia assistir televisão, não conseguia ouvir nada. Se os vizinhos fizessem barulho, já me incomodava. Eu não queria conversar muito no WhatsApp, às vezes as pessoas me mandavam mensagem, eu não queria ouvir mensagens no WhatsApp, sabe? Foi assim uma situação muito difícil, mas depois eu parei para analisar e eu vi que esse silêncio era Deus chamando a minha atenção para mim mesmo. Era Deus falando comigo assim, filha, olha, olha para você, cuida de você, presta atenção em você. Você precisa se cuidar da sua saúde mental, do seu psicológico, porque muitas das vezes a gente doa, mas a gente não recebe, né? Quem doa, quando a gente dá muito, a gente se dá muito, mas a gente não tem como repor isso que a gente se dá. É só Deus mesmo para nos fortalecer. Mas nesse silêncio foi muito bom para mim ver, para mim olhar para dentro de mim, naquilo que eu precisava melhorar, naquilo que eu precisava fazer, sabe? Me conhecer melhor, porque às vezes você passa uma vida inteira e não se conhece, você não sabe quem é você, porque você foca tanto nos outros, foca tanto em coisas e você esquece de você. Então você passa uma vida inteira sem saber quem é você. E às vezes Deus nos traz esse silêncio para a gente entrar para dentro de nós, para o nosso interior e ver quem somos realmente, né? Aquilo que nós precisamos melhorar. E meditando nessas palavras, eu cheguei à conclusão que todos nós precisamos de ajuda. Todos nós, o mais forte, o mais sábio, o mais poderoso, um dia ele vai precisar de ajuda. Um dia ele vai precisar de alguém de Deus que venha, né, até ele e fale para ele, né? Que fale para ele aquilo que ele tem que, aquilo que ele precisa fazer, aquilo que ele precisa melhorar. E essas pessoas são os profetas do Senhor, porque os grandes reis, né, antigamente quando eles pecavam, quando eles faziam coisas que não agradavam a Deus, quando eles precisavam de decisões importantes no reinado deles, eram os profetas que iam lá falar. Quando eles estavam errando, quando eles estavam acertando, né, eram os profetas de Deus. E como eu falei, né, assim como era no princípio, será no fim,
Hoje assim, eu cheguei à conclusão que nós precisamos de profetas de Deus na nossa vida, para falar que a gente está indo bem e para falar que a gente está errando também, sabe? E nós precisamos de alguns profetas de Deus na nossa vida que nos mostra a direção, né? Porque às vezes nós perdemos a direção, né, por causa de coisas do dia a dia que nós passamos, né? E nós vemos que há tempos atrás, né, tinha os profetas de Deus, Samuel, né? Samuel era aquele profeta que ele destravava, né? Ele destravava a vida dos reis, né? Dos reis, né? E quantos de nós não precisamos de Samuéis na nossa vida, de profetas Samuéis na nossa vida, né, que nos mostra a direção para que a nossa vida seja destravada, né, e nos lançam ao nosso destino, porque quando a nossa vida ela é destravada, né, o nosso destino ele é lançado, ele é aberto, né, e outro profeta que foi muito abençoado no seu ministério, no seu momento, foi o profeta Natã, né? O profeta Natã foi muito importante na vida de Davi. Foi aquele profeta que olhou nos olhos de Davi e falou com Davi: Davi, você errou. Você errou. Então, nós também precisamos de profeta Natãs na nossa vida, que olha dentro dos nossos olhos e diz para nós assim: olha, você está errada. Não é bem assim. O que você está fazendo não está agradando a Deus. E esse profeta Natã tem que ser um profeta muito corajoso, porque hoje as pessoas não querem ouvir a verdade. Quando elas querem ser aplaudidas quando elas fazem alguma coisa e dá certo. Mas quando elas fazem coisas erradas, né, as pessoas não aceitam ser corrigidas. Mas nós precisamos. O profeta Natã, ele foi aquele que teve coragem de chegar em Davi, olhar nos olhos dele e falou: Davi, você errou e você vai pagar por isso. Nós precisamos desses profetas na nossa vida, não são bem aceitos, né? Às vezes nós não aceitamos, mas nós precisamos, porque os profetas Natã, eles nos mostram o caminho, porque às vezes nós estamos errando e não estamos enxergando. Então os profetas Natã são aqueles que vêm até nós, tirar a venda dos nossos olhos e falam para nós assim: olha, você está errando. E se você continuar desse jeito que você está fazendo aí, continuar no erro, não vai te levar a caminho nenhum. Ou tem duas opções: ou você fica parado onde você está, ou você cai. Então nós precisamos desse profeta Natã para abrir os nossos olhos e mostrar os nossos caminhos, né? E tem também, né, nos dado direção. E muitas das vezes na nossa caminhada nós somos perseguidos e por causa das perseguições nós sentimos insegurança, né? As perseguições trazem inseguranças para a nossa vida e a gente fala assim: ah, meu Deus, eu acho que eu vou parar porque eu estou sendo muito perseguida, eu não estou aguentando mais, eu vou parar. Mas só que eu quero dizer para você que quando essas perseguições chegar na sua vida, você vai ter que amar, ignorar as ofensas e as sentenças, porque você foi chamado por Deus. Então, nós temos também os profetas que vai chegar até nós, né, os Eliabes, né, que vão nos mostrar esse caminho de perseverança, porque nós temos para nós chegarmos ao final, né, do nosso objetivo e receber aquilo que Deus tem para nós, nós temos que ouvir os profetas Eliabes, né? Ignorar as sentenças, ignorar as ofensas para chegar ao nosso destino. Então, a palavra que eu tenho para o seu coração hoje é essa: ouça os profetas, trazem os profetas para a sua vida, porque os profetas, eles nos dão direção, eles destravam as chaves da nossa vida, eles abrem os nossos olhos. Então tenha um profeta de Deus na sua vida, independente do que ele falar, você só tem que ouvir e obedecer.
Amém? Que Deus possa te abençoar nesse dia, que você possa ter um dia abençoado na presença do Senhor. Ouça os profetas e prosperarás. Amém? Glória a Deus. Um beijo no coração de vocês e que Deus possa abençoar cada um. Amém.